Olá, bem-vindos a mais um Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo, como sempre, né? Vamos analisar o informativo 1177 do STF. Isso aí, material fresquinho, divulgado agora em 19 de maio de 2025. Essencial para quem está focado nos concursos. Exato. Hoje o cardápio está recheado. Tem uma decisão super importante do plenário sobre ação rescisória, modulação de efeitos. Um negócio complexo. E tem mais, né? Muitos casos relevantes que passaram pelo plenário virtual. Vários com repercussão geral e também ações de controle concentrado. Bastante coisa para a gente analisar. Então vamos começar pelo julgamento do plenário, aquele da AR 2876-QODF. Vamos lá. Direito processual civil na veia. O tema é aquele clássico, né? Como fica uma decisão judicial definitiva, a tal coisa julgada, quando depois o STF declara inconstitucional a norma que baseou essa decisão. É uma tensão enorme, né? De um lado, a gente precisa da segurança jurídica, da estabilidade das decisões. Do outro, a Constituição tem que prevalecer. E como o STF resolveu essa equação? Bom, a tese fixada foi bem detalhada. Primeiro, eles fizeram uma interpretação conforme a Constituição para alguns parágrafos do CPC, lá do 525 e 535, parágrafos 15 e 8º. Ah, sim. E qual foi a interpretação? Basicamente, que essa regra específica sobre rescindir a decisão por declaração de inconstitucionalidade posterior, ela só vale daqui para frente, efeito ex nunc. Entendi. E declararam inconstitucionais outros parágrafos, né? Exato. Os parágrafos 14 do 525 e 7º do 535 foram considerados inconstitucionais incidentalmente. Mas o ponto crucial, acho, foram as regras que eles criaram. Quais regras? Olha, são 3 pontos principais. Primeiro, o STF disse que ele mesmo pode, em cada caso que julgar sobre inconstitucionalidade, decidir como isso vai afetar a coisa julgada. Pode até, veja bem, afastar a possibilidade da rescisória se a segurança jurídica ou o interesse social exigirem. Interessante. Quer dizer, não é uma regra absoluta. O STF tem a palavra final sobre o impacto na coisa julgada. Precisamente, é uma modulação caso a caso. O segundo ponto, se o STF não falar nada sobre essa modulação, aí sim a decisão inconstitucional pode ser rescindida. Mas, atenção, Tem limites, imagino. tem. Os efeitos dessa rescisão só retroagem por, no máximo, 5 anos antes da rescisória ser proposta. E o prazo para entrar com a rescisória é de 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão da STF que declarou inconstitucionalidade. Teve ministro que fez ressalva nesse ponto, mas foi o que ficou. Ok. Prazos definidos para dar alguma previsibilidade. E o terceiro ponto? O terceiro ponto reforça algo que já existe no CPC, a possibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, a parte executada alegar que o título não é exigível porque se baseia em norma ou interpretação que o STF declarou inconstitucional. Isso vale mesmo se a decisão do STF for posterior à formação do título, sabe? A chamada inexigibilidade do título. Exatamente. A não ser, claro, que essa questão já tenha sido discutida e decidida no processo, aí opera a preclusão. Entendi. Nossa, bem complexo, mas fundamental para quem estuda processo civil e constitucional. Define os contornos da coisa julgada frente às decisões do Supremo. Sem dúvida. É uma decisão que vai dar muito o que falar e, claro, cair em prova. Com certeza. Bom, vamos então para a segunda parte, o plenário virtual. O volume de julgamentos lá é sempre grande, né? É verdade, e muitos temas com repercussão geral reconhecida, o que sinaliza a importância deles. Vamos comentar todos que saíram neste informativo. Começando pelo RE 1449-302, lá do Mato Grosso do Sul. Tema 1270 de repercussão geral. Esse aí é sobre a legitimidade do Ministério Público. Isso. A questão é, o MP pode entrar com a liquidação e execução coletiva de uma sentença que julgou uma ação civil pública sobre direitos individuais homogêneos, mas que são disponíveis, tipo reparação de danos. A discussão é interessante. Até onde vai o interesse público que justifica a atuação do MP? Será que abrange também essa fase de execução que é mais patrimonial e individual? Ou cada pessoa deveria buscar a sua própria execução? Impacta diretamente o processo coletivo e a atuação do MP, né? Totalmente. Define o alcance prático de muitas ACPs. Próximo, RE
640452, de Rondônia. Tema 487 de repercussão geral. Ah, esse é tributário. Sobre multa isolada. Exato. A discussão era se a chamada multa isolada, aquela aplicada por descumprir uma obrigação acessória, um dever formal mesmo sem ter imposto a pagar, poderia ser considerada confiscatória. A multa podia variar de 5% a 40% do valor da operação. Mesmo que não houvesse crédito tributário, a multa incidia. A questão é, isso viola o princípio do não confisco? E qual foi a linha do STF? O STF tem uma jurisprudência de que multas tributárias não podem ser confiscatórias. Mesmo as punitivas ou isoladas, elas têm um limite. O julgamento deve ter reafirmado essa linha, analisando a proporcionalidade dessa multa específica. Importante para a prática tributária, para evitar abusos na sanção. Com certeza, o fisco não pode usar a multa como forma indireta de aumentar a carga tributária de forma desproporcional. Seguindo, temos o Ré 1283853, do Rio de Janeiro. Tema 974 de repercussão geral. Esse é quente. Esse é aquele das candidaturas avulsas, né? Exatamente. A possibilidade de alguém se candidatar sem estar filiado a um partido político, especificamente para eleições majoritárias. Nossa, isso mexe com a base do nosso sistema eleitoral, que é fortemente partidário. A Constituição exige filiação partidária, mas tem a Convenção Americana de Direitos Humanos que fala do direito de ser votado de forma mais ampla. Uma tensão clara entre a norma interna e o tratado internacional. E também entre o direito individual de ser votado e a organização coletiva da política via partidos. Uma decisão aqui poderia, assim, revolucionar o direito eleitoral brasileiro. Com certeza um dos temas de maior repercussão política e jurídica. Vamos para o próximo? AR 1285177, do Espírito Santo. Tema 1108 de RG. Esse volta para o tributário. É sobre o Reintegra. Isso. O Reintegra é aquele regime que devolve parte dos tributos para empresas exportadoras. A discussão era se a redução desse benefício fiscal estaria sujeita à anterioridade tributária, a geral, anual ou do exercício. A questão é, reduzir um benefício fiscal é equivalente a criar ou aumentar um tributo? Se for, deveria respeitar a anterioridade, principalmente a nonagesimal e a anual, que são regras gerais. Mas o Reintegra está ligado a contribuições sociais do artigo 195 da Constituição. Que tem uma regra específica de anterioridade, a nonagesimal, parágrafo 6º. Exato. Então a discussão é qual regra aplicar, ou se nenhuma se aplica, a redução de benefício. Relevante para direito tributário e financeiro, sem dúvida. Muitos detalhes técnicos aí. Próximo. R 1326178, de Santa Catarina. Tema 1156 de RG. Precatórios de novo. Sim, mas aqui o foco é no pagamento superpreferencial. Aquela parcela adiantada para idosos doentes graves e pessoas com deficiência, né? Que tem um limite, acho que 3 vezes o valor da RPV. Isso mesmo. A dúvida era, essa parcela superpreferencial, que é parte de um precatório alimentar maior, pode ser paga diretamente via requisição de pequeno valor, RPV, que é mais rápida, ou tem que seguir o rito do precatório, mesmo sendo preferencial? E o STF decidiu o quê? Pelo que foi noticiado, o STF entendeu que sim, é possível pagar essa parcela superpreferencial, limitada a 3x RPV, diretamente via RPV. É uma forma de dar mais efetividade a essa preferência humanitária prevista na Constituição, lá no artigo 100, seção 2.0. Faz todo sentido. Agiliza o recebimento para quem mais precisa. Importante para direito financeiro e constitucional. Sem dúvida. Uma decisão com impacto social direto. Agora vamos para as ações de controle concentrado que também estavam no plenário virtual. ADI 7.553 do Tocantins. Essa questionava uma lei de Tocantins que majorou as custas judiciais no Estado. Lei número 4.220/2023. Quais os argumentos? Geralmente, nessas ações, se discute se o aumento respeitou a capacidade contributiva, se não dificulta demais o acesso à justiça ou até mesmo se o valor não se tornou confiscatório. São os limites constitucionais ao poder de tributar aplicados às taxas judiciárias. Tributário e constitucional de novo. E a ADI 5.073-DF. Essa nós até já comentamos indiretamente.
Foi a ADI que questionou a Lei número 12.830, de 2013. A que atribui a condução da investigação criminal ao delegado de polícia. Exato. O STF julgou a ADI improcedente, validando a lei. Reforçou o papel do delegado na presidência do inquérito, mas, claro, ressalvando o controle externo do MP e as garantias constitucionais do investigado, processual penal e constitucional. Certo. E a ADO 82-DF, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa cobrava uma providência do Congresso Nacional. Qual seria a omissão? A falta de uma lei que tipifique como crime a retenção dolosa de salário. A Constituição, no artigo 7º, inciso X, fala que a lei disporá sobre a proteção do salário, constituindo crime sua retenção dolosa. E até hoje não existe essa lei específica? Pelo visto, não. E por isso a DOU. O STF foi chamado a declarar a mora do Legislativo e, eventualmente, determinar um prazo para legislar sobre o tema. Envolve controle de constitucionalidade, direitos sociais e direito penal. Entendi. Uma cobrança direta ao Congresso. E a ADI 7.710-DF? Essa questionava a Lei número 14.591 de 2023, uma lei sobre cargos no Ministério Público da União. O que ela fazia? Pelo que lembro, ela transformava cargos de analista do MPU em cargos de membro, procurador da República, promotor de justiça militar, e também criava ou transformava cargos em comissão. E qual era o problema apontado? A forma de provimento desses cargos. A Constituição exige concurso público para cargos efetivos. A ADI deve ter argumentado que essa transformação seria uma forma de burlar o concurso, além de questionar a reestruturação da carreira e a criação de cargos em comissão sem atribuições claras de direção, chefia e assessoramento. Direito administrativo e constitucional na veia. Certo. Questão de concurso público e estrutura de carreira. E a ADI 6.844-DF? Essa aqui mirava a Lei Complementar número 159 de 2017, que criou o regime de recuperação fiscal dos estados e do DF. Aquele regime para estados em dificuldade financeira, né? Que impõe várias condições. Exatamente. A ADI questionava dispositivos dessa lei sobre a ótica das prerrogativas do Tribunal de Contas da União, o TCU. Autonomia administrativa, financeira, autogoverno, iniciativa legislativa para suas próprias leis. Então, a discussão era se o regime de recuperação fiscal invadia competências ou feria a autonomia do TCU. Isso, um debate interessante sobre federalismo fiscal, controle externo e autonomia dos tribunais de contas. Envolve direito financeiro, constitucional e administrativo. Muitos temas interligados. Vamos para a ADI 5.654-CE, IPVA no Ceará. Ah, essa é clássica de direito tributário. Questionava leis do Ceará, número 12.023, de 92, e número 15.893, de 2015. Sobre o que, especificamente? 2 pontos principais. Primeiro, a incidência de IPVA sobre aeronaves e embarcações. O STF tem jurisprudência antiga dizendo que IPVA é só sobre veículos automotores terrestres. Ah, discussão sobre o alcance do termo veículos automotores. Exato. E o segundo ponto era a diferenciação de alíquotas do IPVA, com base na potência ou cilindrada do veículo. A dúvida é se esse critério é válido ou se viola a isonomia ou a capacidade contributiva. Entendi. Competência tributária e critérios de diferenciação de alíquota. E a ADPF 351-SP? A ADPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa, de São Paulo, tinha como alvo uma lei municipal de Morro Agudo número 9851984. E o que dizia essa lei? Ela delegava ao Poder Executivo Municipal, via decreto, a tarefa de fixar as alíquotas e as bases de cálculo de taxas municipais. Isso parece ferir um princípio básico, né? Totalmente. O princípio da legalidade tributária estrita, lá do artigo 150, inciso 1 da Constituição. Tributo, incluindo taxa, só pode ser instituído ou majorado por lei em sentido formal. Delegar elementos essenciais como alíquota e base de cálculo para um decreto é, via de regra, inconstitucional. Bem direto ao ponto essa. E a ADI 7.729-PR, Paraná? Essa questionava um dispositivo da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Paraná,
LC número 136/2011. Sobre o quê? Sobre os critérios de escolha do Defensor Público Geral do Estado. A discussão geralmente gira em torno da autonomia da Defensoria Pública e se o processo de escolha previsto na lei estadual está de acordo com as normas gerais e a Constituição. Autonomia institucional em jogo. E a ADI 7725-TO, Tocantins de novo. Lei Estadual número 3.533 de 2019. Essa lei proibia o corte de fornecimento de energia elétrica e água por inadimplência se o atraso fosse inferior a 60 dias. Ah, uma medida de proteção ao consumidor, imagino. Mas qual o questionamento? Competência legislativa. Quem pode legislar sobre energia elétrica e serviços de água? A União tem competência sobre energia e águas, normas gerais. O Estado tem competência concorrente sobre consumo, proteção à saúde. Uma sobreposição de competências, talvez. Exatamente. Além disso, discute-se se essa proibição viola o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão ou o princípio da continuidade do serviço público, que também pressupõe o pagamento. Mas, por outro lado, tem a dignidade da pessoa humana e o acesso a serviços essenciais, um conflito de princípios e competências. Direito administrativo, constitucional, do consumidor. Bem complexo. ADPF 165-DF agora. Essa parece ser antiga. É sim, essa DPF é famosa. Ela trata daquelas inúmeras decisões judiciais sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos. Cruzado, Bresser, Verão, Collor 1 e 2. Ah, disputa dos poupadores contra os bancos. Exatamente. A ADPF foi proposta para tentar uniformizar o entendimento e questionava se essas decisões não estariam violando preceitos fundamentais. Mas o ponto principal hoje é que houve um grande acordo coletivo homologado pelo STF para tentar resolver essa questão em massa. Então, a ADPF meio que perdeu o objeto com um acordo. Em grande parte, sim. O julgamento deve ter sido para finalizar formalmente a questão, talvez reconhecendo a validade e o alcance do acordo homologado. É direito constitucional, processual civil, econômico. Uma saga. Uma saga, mesmo. Penúltimo caso do Virtual. A DPF 1132-SP, Lei de São Bernardo do Campo. Lei Municipal número 1729, de 1968. Bem antiga também. E o que ela fazia? Restringiu o direito a férias de servidores públicos municipais que tivessem se afastado por licença médica por mais de 30 dias no período aquisitivo. Isso pode restringir férias por causa de licença médica? É o que a ADPF questionava. O direito social às férias é garantido na Constituição, artigo 7º, 17, estendido aos servidores pelo 39º. Argumenta-se que essa restrição seria desproporcional, violaria a isonomia comparado a outras licenças e penalizaria o servidor por estar doente, direito administrativo e constitucional. Faz sentido o questionamento. E para fechar o plenário virtual, a ADI 7666-SP. Lei Complementar número 1354 de 2020 de São Paulo. Reforma da Previdência Estadual. Qual o ponto específico? Exigia um tempo mínimo de 5 anos de exercício no cargo efetivo, na classe ou no nível, para que o servidor pudesse se aposentar. 5 anos na última posição da carreira antes de aposentar. Isso. O questionamento era se essa exigência seria razoável, se não violaria direito adquirido ou regras de transição, especialmente para quem já estava próximo de se aposentar quando a lei mudou. Direito Previdenciário de Servidor Público, RPPS e Administrativo. Ufa! Quantos casos, hein? Cobrimos todos os 17 do plenário virtual listados no informativo? Sim, foi uma maratona. Mostra como o plenário virtual tem sido cada vez mais relevante para a definição de teses importantes. Com certeza. E para finalizar o informativo, tem uma pequena nota sobre inovações normativas. Ah, sim. A resolução número 865 de 2025, que alterou a situação de um cargo vago e publicou o quadro de cargos efetivos do próprio STF. Algo mais administrativo interno. E um lembrete útil. O STF agora disponibiliza uma planilha estruturada dos informativos no portal. Facilita muito a consulta e o estudo. Verdade, uma ótima ferramenta para os concurseiros. Bom, então vamos tentar organizar as ideias depois dessa avalanche de decisões. O informativo 1777 veio pesado. Veio sim.
A decisão do plenário sobre a AR 2876 é, sem dúvida, um divisor de águas sobre como a coisa julgada se comporta diante de decisões supervenientes do STF sobre inconstitucionalidade. Essa modulação caso a caso é muito significativa. E no plenário virtual tivemos temas de todas as áreas, né? Desde a estrutura política, com candidaturas avulsas, passando por tributário com multas e benefícios fiscais, processo penal, precatórios, servidores públicos, competência legislativa. Mostra a amplitude das questões que chegam ao Supremo e como as decisões impactam a vida de todos, direta ou indiretamente. Exatamente. É fundamental acompanhar. E sabe, pensando naquela decisão da ação rescisória, a AR 2876, fico pensando, essa flexibilização da coisa julgada, esse poder que o STF avocou para si de modular os efeitos das suas decisões sobre casos já encerrados, Sim. até que ponto isso pode ir? Quer dizer, o objetivo é nobre, garantir a supremacia da Constituição e a uniformidade. Mas onde fica o limite para não abalar demais a segurança jurídica, a estabilidade das relações? É uma pergunta difícil. O equilíbrio é tênue, né? Muito. Será que essa lógica poderia se expandir para outras áreas, além da execução fiscal ou de casos tributários onde isso é mais comum? Qual o limite para relativizar o que já foi decidido em nome dessa uniformidade? É algo para a gente continuar refletindo. Com excelente ponto para reflexão, sem dúvida. Mostra como o direito está sempre em construção. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa análise do informativo 1177 do STF. Esperamos que esse mergulho tenha sido útil para os estudos. Agradecemos a companhia. E não deixem de acompanhar as próximas análises e aulas aqui no canal Concurseja. Temos muito material para ajudar na preparação. Acessem nossos cursos e outros conteúdos disponíveis. É isso aí. Até a próxima!